Quando se fala em escolhas sustentáveis, a maioria das pessoas pensa em reduzir o lixo, evitar o plástico, compostar, mas também é muito comum que muitas pessoas, até aquelas que já estão seguindo por esse caminho, deixem de lado por muito tempo uma preocupação que deveria ter igual importância: os impactos dos nossos cuidados pessoais, aqueles que temos todos os dias, muitas vezes dentro do banheiro, na hora de cuidar da pele, dos cabelos, durante a higiene, algumas pessoas com mais ou menos vaidade. Bom, a pandemia acelerou muitos novos comportamentos de consumo e um deles, que conseguiu furar a bolha um pouquinho nesse período, tem a ver com o consumo desses hábitos que sustentamos tanto em frente ao espelho e movidos à vaidade. Esse movimento se chama beleza limpa, mas quando se fala no termo limpo, não é no sentido literal, como se fosse o oposto de algo sujo. Tóxico, talvez em alguns casos. No entanto, é muito mais sobre ética e transparência por parte dessa indústria que deveria nos entregar bem-estar, mas gera tantos impactos negativos da saúde humana à saúde planetária. Mas também é como nós, individualmente, lidamos com essa cultura do cuidado, com os nossos hábitos de consumo e até com os conceitos de beleza, que já foi tão distorcida. Mas principalmente é como nos responsabilizamos pelo que passamos na nossa pele e deixamos escorrer pelo ralo. Beleza limpa é um movimento, mas tem se tornado uma categoria de produtos nos últimos anos. Aqueles livres de substâncias questionáveis, de ter impacto negativo da saúde humana ao meio ambiente, poluindo as nossas águas, por exemplo, porque sim, são centenas de ingredientes suspeitos de terem esses impactos todos. Mas também são aqueles produtos livres de testes em animais e que muitas vezes, ou pelo menos deveria ser assim, chegam até nós por meio de uma cadeia produtiva de menor impacto. Esses cosméticos são chamados de limpos, verdes, conscientes, naturais. A verdade é que nunca tivemos tantas ofertas de produtos ecológicos nessa categoria. Mas nem sempre foi assim. Cerca de 8 anos atrás, por exemplo, quando eu já tinha seguido por uma jornada de fazer os meus primeiros questionamentos, de tentar entender como as minhas escolhas de bem-estar estavam impactando no mundo ao meu redor, era bem diferente. Então, na falta de ofertas do que eu precisava e me sentia bem usando, eu comecei a fazer os meus próprios produtos, como um desodorante natural e vegano, por exemplo. Mas como nem tudo dá para fazer em casa de forma eficaz, segura e com simplicidade, eu fui parando de usar vários itens quando eu não encontrava na chamada versão limpa, ou que fosse encontrado, mas não tivesse aquela performance como os convencionais, ou seja, funcionassem como o que eu estava acostumada. Hoje eu reconheço que foi uma transição um pouquinho radical, mas já não precisa mais ser assim. Ninguém precisa escolher entre um extremo e outro. Ou eu me cuido, ou eu cuido do planeta. Porque pensa, até a pessoa menos vaidosa, a mais básica, vai usar na rotina dela um shampoo, um condicionador, um pós-barba, uma pasta de dente. E dependendo da escolha, ela vai estar gerando impactos. Então, se existimos, logo consumimos, é essencial que esse privilégio de consumo seja exercido com responsabilidade para que gere o menor impacto possível. E ainda bem que hoje em dia já temos várias soluções e opções para atender as nossas necessidades urbanas e contemporâneas, de protetor a batom, de shampoo a condicionador, de pomada infantil a um pós-barba. Assim fica mais fácil de adaptar à nossa realidade. E nesse contexto, com tantas possibilidades, há quem escolha comprar de marcas grandes ou pequenas, as chamadas marcas locais, há quem escolha fazer, ou os dois. E tudo bem, porque um dos pilares mais bacanas desse movimento é a autonomia, que nos leva à liberdade de consumo. Então não importa se eu sou muito minimalista ou super vaidosa, eu vou escolher tudo que vai fazer parte da minha rotina e vou me responsabilizar por isso, por mim e pelo planeta. Mas para isso é preciso informação e nesse quesito essa grande indústria convencional falha veementemente. Por isso que é importante a gente entender que para praticar a beleza limpa não basta sair comprando produtos ecológicos e só, é preciso ir além. Porque o risco de toxicidade não está só nos derivados de petróleo e nos plastificantes dentro dos nossos cosméticos. Tóxico também é todo esse estímulo ao consumo desenfreado. Tóxico também é o apelo
aos padrões irreais de beleza. Então, a Beleza Limpa é um movimento que vai muito além de comprar produtos chamados ecológicos e limpos. É sobre uma nova maneira de se relacionar com essa cultura do cuidado e com o que é beleza e o consumo dela no dia a dia, seja por meio de produtos ou conceitos. Então, é sobre uma beleza que é mais gentil, responsável, autônoma e desacelerada. A indústria precisa mudar, mas nós precisamos co-criar, impulsionar e motivar essa mudança a partir das nossas escolhas internas e diárias também, por meio de todos esses hábitos que estão ligados ao nosso bem-estar. E esse é o grande desafio desse movimento, porque, como qualquer quebra de paradigmas, transicionar de um modo convencional de consumir, de se cuidar, para um modo atento e responsável, nem sempre vai acontecer num piscar de olhos. Então, não adianta só exercer esse poder de consumo e sair comprando por aí. É importante ressignificar essa nossa relação. Então, não há outro caminho para se aproximar da beleza limpa, em seu sentido mais genuíno, que envolve ética, transparência e desconstrução, senão aquele que é cheio de perguntas. Eu preciso mesmo desse produto? Aliás, eu preciso mesmo de tantos produtos assim? Quem ou o que está me motivando a desejar? É um desejo interno ou que vem do externo, como um modismo ou uma tendência? Quem fez isso que eu estou desejando? Quais os impactos gerados até ele chegar em mim, na minha casa, na minha prateleira? Como as minhas escolhas internas, movidas ao meu bem-estar individual, vão reverberar no mundo? Pesquisar a origem das coisas dá trabalho, afinal mexe com a nossa vaidade, nos convida a sair da nossa zona de conforto, mas todas essas perguntas podem ir sendo feitas no nosso próprio ritmo, aos poucos, até que elas sejam incorporadas naturalmente na nossa rotina e possam ir assim, costurando um estilo de vida que é mais atento na hora de consumir, mas que seja possível no meu estilo de vida, no seu, em diferentes contextos. O importante é que a gente se responsabilize por esse cuidado, porque o meu bem-estar e o do planeta precisam caminhar juntos e na mesma direção. E assim nós vamos desconstruindo e co-criando essa nova cultura que vê beleza de um jeito muito mais amplo e que o consumo não tenha tantos impactos negativos assim. Porque beleza não é sobre produtos, é sobre nós.